Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à conferência de resultados do primeiro trimestre de 2021 do Grupo Soma. Essa apresentação e o release de resultados estão disponíveis na central de resultados do site RI da companhia. E, além disso, aproveito para informar que esse evento está sendo gravado e também ficará disponível no nosso site de RI. Feitos os devidos avisos, gostaria de passar ao slide de abertura para falarmos da agenda do dia, que se concentrará basicamente em 3 grandes pilares. Para iniciar, nosso CEO, Roberto Jatahy, irá contextualizar de forma macro a estratégia como nós navegamos no trimestre e nossa visão de futuro. Posteriormente, eu venho para apresentar os resultados financeiros do trimestre e, feito esse detalhamento, faremos uma apresentação mais granular da transação entre Grupo Soma e Hering, passando pelos principais drivers estratégicos e financeiros do deal. Por fim, abriremos para o Q&A. Bom, passo a palavra ao Roberto para que possamos iniciar a apresentação. Não estou conseguindo. Entendi. Bom, bom dia a todos. Obrigado por estarem nos ouvindo. Vamos falar um pouquinho do resultado do primeiro trimestre e, na sequência, vamos falar um pouco de Hering, passando por alguns highlights que nós tivemos INV e Farm Internacional. Primeiramente, a gente tem que contextualizar as dificuldades que nós tivemos no primeiro trimestre de 2021. Saímos de um último trimestre de 2020 super esperançosos, que a vida voltaria ao normal, e fomos surpreendidos aí por uma segunda onda, gerando uma certa complexidade, várias lojas fechadas, uma certa insegurança das pessoas novamente em sair de casa, mas ainda assim a gente apresentou um crescimento de receita de 17%, versus o primeiro trimestre do ano passado. No digital, a gente tem um crescimento de 75,3% se comparado ao mesmo período. No atacado, o crescimento foi de 45,6%. E a Farm Global continua entregando resultados fantásticos de 3 dígitos, crescendo 135,5% sobre o mesmo período do ano anterior. Falando um pouco da parte de clientes, tivemos aqui, e é um pouco da nossa tese, de ganho de market share, tivemos um incremento na nossa base de clientes de 21,9% se comparada ao primeiro trimestre de 2020. Adicionamos aí uma quantidade de quase 200 mil clientes da nossa base e com um crescimento de 21,9%. Um ponto aqui super importante ser dito, um certo comportamento que a gente vê é uma migração muito grande da base online para classes de omnichannel, ou seja, os clientes omnichannel começam a aumentar absurdamente. Toda aquela base online que a gente cresceu muito durante o período de pandemia migra para a base omni, e a gente observa também que dentro de algumas marcas mais relacionais, a partir do momento que o varejo físico começou a abrir, essas marcas tiveram um crescimento muito grande na base de cliente físico, deixando muito claro que todos os nossos esforços aqui serão sempre na direção de omnicanalizar a base como um todo, dado que ela é mais fiel, ela entrega tickets médios melhores e, por último, a conversão é muito maior. Falando um pouco de conversão e recorrência. Falando um pouquinho de digital, o crescimento foi de 75%. Hoje, a participação digital dentro do Grupo Soma
já atinge 44% da companhia. E agora o nosso grande esforço, né, e aqui tem um ponto importante, tem o nosso diretor da área digital da companhia, que quando chegou na empresa em 2015, nos dizia que até 2025 a venda captada no digital seria no digital ela passaria a venda captada no físico lá, no ano de 2025. Dentro da nossa visão, dado a questão toda da pandemia e a nossa eficiência digital, a gente já começa a perceber que talvez em 2022 ou 2023 a venda captada no digital já ultrapassa a venda do varejo físico. Um outro ponto importante, dado o aumento da participação da venda captada no digital, é a gente olhar um pouco para a margem bruta. Cada vez mais nós produzimos conteúdos digitais que emocionam e que, de alguma forma, engajam nossos clientes, saindo um pouco de conteúdos promocionais, enfim, e com um objetivo muito claro de capturar esse aumento de margem. Falando um pouco da plataforma Mais Vendas, né, o Omnichannel completo. Essa plataforma teve 450 mil acessos no trimestre. E o grande ponto aqui é que grande parte desses acessos vem das multimarcas, da nossa integração do projeto multimarca. Hoje, todas as multimarcas têm acesso a um conteúdo unificado, assim como nossas lojas. Já uma série de ferramentas dentro da plataforma já estão disponibilizadas em 100% das nossas lojas, inclusive em grande parte das multimarcas, como carrinhos de checkout. As vendas já podem ser acompanhadas em tempo real, inclusive nas multimarcas. É uma plataforma, fora os outros entregáveis da plataforma, que são agendas de vendedor, uma série de outras regras de CRM. É uma plataforma que a gente entende ser bastante robusta e que vem nos entregando resultados cada vez melhor ao longo do tempo. Aqui a gente fala um pouco do projeto multimarca, né? Numa tese que nós tínhamos, que existia um volume de stockout relevante dentro das multimarcas. Aí a gente olha que o CAGR, desde o início desse projeto, ele já atinge 18,8%. E um outro dado interessante é a aceleração da adoção desse modelo de negócio. Quando você pega no trimestre, o CAGR chega a 36,7%, nitidamente deixando claro para a gente que a adoção está ganhando tração, está ganhando velocidade. Esse ano a gente pensava em alguma coisa perto de 80 milhões de reais nesse modelo, e a gente já começa a acreditar em alguma coisa perto de 100 milhões de reais. Ou seja, é um projeto que a gente acredita bastante, é um projeto que rentabiliza a multimarca e, de alguma forma, unifica todos os estoques e gera valor para todos os stakeholders. Falando do Live Commerce. Live Commerce é uma operação, como a gente tem dito, que é quase um novo canal de vendas dentro da companhia, né? É uma operação que já está muito madura na Ásia, em especial na China. A conversão dela é de 17%, e aqui está o grande diferencial desse modelo. As vendas no primeiro trimestre de 2021 já atingiram 5,2 milhões. Tivemos, no dia 12 de maio, uma única live que atingiu 2 milhões de receita. E se você pegar abril e maio até ontem, a gente já tinha 6,7 milhões de receita nesse canal. Vamos falar um pouquinho agora de app, né? O app da Animalia também uma surpresa, né? A aderência ao app. O app da Animalia, apenas 5 meses, já é responsável por 28% das vendas digitais. É aquela sensação que você tem a loja na palma da mão, no seu bolso, né? E é impressionante a diferença de taxa de conversão do app para o web, né? É 3 vezes maior. Na próxima semana, nós vamos estar lançando o app da Farm e, na sequência, vamos fazer um rollout para as demais marcas. A expectativa do lançamento do app da Farm é enorme, dada a base de receita que a Farm tem. Se ela entregar esses 28% de participação da venda e adicionar 3 vezes a conversão, a gente tem uma receita adicional aí bastante interessante. Falando um pouco de NPS, o nosso CSAT atinge 90%. 86% dos pedidos são resolvidos por WhatsApp.
né? Eu acho que a gente chegou num nível de maturidade aqui tão grande que a gente começa a pensar e começa a provocar a área de saque da empresa de sair de um papel passivo e ir para um papel ativo e compondo como mais uma força de vendas dentro do nosso grupo. Essa receita no primeiro trimestre do saque já atinge 6,8 bilhões de reais. As nossas entregas, 20% das nossas entregas já são feitas em 24 horas. Tivemos uma redução de 33% no tempo médio de entrega e hoje estamos com 4,8 dias em tempo médio. Falando um pouco de farm global, é impressionante como a gente vê o varejo voltando no mercado americano. A tração é fora da realidade, né? Então, a farm hoje é considerada uma marca de desejo no mercado americano, né? Vai surfar essa retomada, em especial agora no verão, né? Que é onde as pessoas, de alguma forma, saem da pandemia, e existem todos os estudos que as pessoas, enfim, vão se vestir de uma forma mais solar, mais colorida, saindo um pouco desse tempo que foi tão complicado para a sociedade como um todo. Então, a farm entra aí com um fit muito grande, né? Um produto novo, uma estética nova e que faz todo sentido aí para esse novo momento de mundo, né? Dentro do mercado que está altamente tracionado. Falando de receita, a farm entrega uma receita bruta de 39,1 milhões no primeiro trimestre desse ano, né? Um crescimento de 135,5% se comparado ao primeiro trimestre de 2020. O digital atinge 16,1 milhões e cresce 152,8% se comparado ao primeiro tri de 2020. E o atacado, 21,8 milhões, com crescimento de 152,39% sobre o primeiro tri de 2020. Falando um pouco como é que a gente está se organizando na farm internacional. Hoje, a gente tem 159 lojas de departamento operando com a farm, 5 com store-in-store. Continuamos com play de pop-ups para capturar clientes e depois converter nos canais digitais. Estamos presentes na Saks, na Neiman Marcus, Nordstrom, Anthropologie, Intermix, Shopbop e etc. E aqui do outro lado do gráfico, a gente percebe a importância de estarmos, né, em lojas de departamento. O digital já atinge quase todo o mercado americano, ou seja, o próprio loja de departamento começa a trabalhar a marca, né, independente de nós termos lojas somente na Flórida e Nova York, a gente já começa a atingir todo o mercado e capturar todo o território americano. Continuamos super esperançosos com essa operação. Agora a gente já começa a ter um pouco mais de conforto de falar dela, dado que os números começam a ficar mais robustos e consistentes. Vamos falar de um outro highlight, que é a NV, aquisição que nós fizemos após o IPO. A NV atinge uma receita no primeiro trimestre de 47,3 milhões. Né? Isso aqui dentro desse número tem um disclaimer super importante. A NV tem 5 lojas físicas em São Paulo somente, que passaram por períodos de lockdown, né? E ainda assim ela cresce 58,3% sobre o mesmo período de 2020. A gente fez aqui uma análise, se essas lojas estivessem todas abertas, esse número chegaria perto de 90% dentro da mesma base. É uma operação realmente que tem muito desejo, vai muito bem e a gente está super animado com ela. No digital, ela entrega 24,9 milhões, com um crescimento de 79,5%. Eu acho que é importante falar aqui que a gente ainda não temos todos os aparatos tecnológicos implantados na NV, dado que ela não operava o nosso ERP e não tinha a plataforma VTEX. Então, nenhuma das APIs que gera grande valor para a experiência digital está plugada ainda dentro da NV. Acho que tão logo isso aconteça, a gente entende que esse número vai para outro patamar. Temos 5 novas lojas contratadas, 2 no Rio de Janeiro, 1 em Belo Horizonte, 1 em Recife e outra em Curitiba, e mais 3 lojas em processo de negociação. Eu vou passar agora a palavra para o Gabriel, para que ele fale um pouquinho dos resultados financeiros. Obrigado, Roberto. Entrando no detalhe dos resultados financeiros da companhia, primeiro eu gostaria de abrir apresentando os highlights do primeiro trimestre de 2021.
como o Roberto comentou anteriormente, mesmo um cenário super adverso, né, e com restrições em diversas praças no Brasil, tivemos um crescimento de receita expressivo no período. Atingimos, no primeiro trimestre, um faturamento bruto de 418,1 milhões de reais, crescendo aí 17% contra o primeiro trimestre de 2020 e 19% contra o mesmo trimestre de 2019. Vale lembrar que em 2019 não existia qualquer sinal de pandemia, em qualquer tipo de restrição em lojas físicas. Então, crescer 19% em cima dessa base é realmente expressivo. Esse crescimento ele foi puxado primordialmente por uma performance novamente acelerada no digital, como o Roberto comentou, e também pelo atacado, que a gente já havia sinalizado no último call, que dadas as vendas de coleções de inverno e alto inverno, que são as coleções do primeiro semestre, realizadas ali no final de 2020, a gente já esperava um crescimento robusto para esse primeiro TRI e segundo TRI de 2021. O digital foi novamente um destaque, crescendo 75% versus o mesmo período do ano passado e mais do que triplicando versus o primeiro trimestre de 2019. Um outro destaque também muito positivo, o Roberto falou bastante agora, vem da operação internacional da Farm Global, que continua a nos surpreender mês após mês. Nesse trimestre, a operação entregou um faturamento de 39,1 milhões de reais, um crescimento de 135%, e já vem se consolidando, conforme apresentado aí pelo Roberto, como uma realidade efetiva, e uma importante avenida de crescimento para o nosso grupo. A margem bruta foi, mais uma vez, destaque no trimestre. Crescemos 5,5 pontos percentuais versus o primeiro trimestre de 2020 e atingimos aqui 64,6% de margem bruta no trimestre. Cabe destacar uma aceleração da margem, inclusive, sobre o primeiro trimestre de 2019, como eu comentei, no momento em que não havia qualquer cenário de pandemia. Então, mostrando a nossa capacidade de aceleração do giro a preço cheio. A gente entregou 3 pontos percentuais acima do primeiro TRI de 2019. Fechamos o trimestre com EBITDA de 23,4 milhões de reais e um crescimento de 254,5% versus o primeiro TRI de 2020. E o lucro líquido atingiu 14,9 milhões de reais, revertendo o prejuízo apresentado no mesmo período do ano anterior. Passando aí ao próximo slide, e entrando um pouquinho mais no detalhe, aqui a gente apresenta a receita aberta pelos canais da companhia nesse primeiro trimestre. No varejo de e-commerce consolidados, a gente cresceu 11,8% no trimestre versus o mesmo período do ano anterior. Essa performance ela foi naturalmente muito puxada pelo e-commerce, que apresentou crescimento de 75%, como falamos. E os primeiros meses do segundo trimestre, eu acho que vale a pena comentar, inclusive já vem se mostrando bastante positivos no combinado de varejo de e-commerce, com uma performance muito descolada de 2020 e com crescimento, inclusive, versus 2019. Só a título de exemplo, no Dia das Mães, já vimos uma retomada importante, com crescimento duplo dígito alto contra os 2 últimos anos. Nossa percepção é que o crescimento robusto observado nesse mês de maio, ele não tem apenas uma correlação com a abertura do varejo físico por essência, mas também com uma sensação dos nossos clientes de uma retomada desse cenário de normalidade, o que favorece sensivelmente o consumo. Falando do canal de atacado, entregamos no atacado um crescimento, um trimestre, uma receita de 111,5 milhões de reais, o que representou um crescimento aqui de 45,6% versus o primeiro trimestre de 2020. Essa já era uma expectativa da companhia, como eu comentei, dado que a gente havia realizado boas vendas de showroom no final do ano passado, e também, obviamente, puxados por Animal Farm, um destaque importante que Animal Farm puxaram boa parte desse crescimento dentro do atacado. Esse canal tende a apresentar para os próximos trimestres um forte crescimento, principalmente no segundo TRI, dado que ano passado, por uma decisão estratégica executada no auge da pandemia, em março de 2020, a companhia decidiu segurar os estoques de atacado, protegendo lá a saúde financeira dos nossos multimarcas e utilizando esse estoque para a manutenção da nossa base online aquecida. Na receita consolidada, entrando um pouco já no total da receita, fechamos o trimestre com 418,1 milhões de reais e um crescimento de 17% contra o primeiro trimestre de 2020. É importante frisar que esse crescimento foi ainda maior se comparado a 2019, como eu comentei, com 19% de crescimento. Nos gráficos do lado direito, é importante salientar a robustez dos nossos canais digitais, ganhando cada vez mais participação e saindo de quase 15%, na verdade, desculpa, no próximo slide. No próximo slide, o gráfico lá que a gente quebra aqui, as pizzas, a gente vê que a gente sai de um crescimento de 15% em 2019, um share de receita de 15%, e leva esse share para 44% nesse trimestre.
né, já em linha com o que o Roberto comentou, de que a gente acredita para os próximos anos, inclusive com o canal digital superando o canal físico num horizonte de tempo relativamente curto. Esse é um movimento que, nesse momento, obviamente, está impactado pelas restrições no físico, mas já mostra essa tendência importante de consolidação do digital no share total da companhia. Passando aí ao próximo slide, e aí falando um pouco do lucro bruto, tivemos um trimestre muito positivo, né, com forte aceleração do giro a preço cheio, que impactou diretamente a nossa margem. Apresentamos um crescimento de 31,3% do lucro bruto versus 2020, como resultado aqui de um menor nível de desconto, né, maior giro a preço cheio naturalmente, principalmente nos canais digitais, que entregaram uma margem bruta 18% superior ao mesmo período do ano passado. Uma gestão mais eficiente de estoques off, né? A gente sabe que nossos estoques estão extremamente saudáveis nesse momento e a gente tem feito uma gestão muito eficiente dessa linha. E, por fim, a contribuição da Farm Global, né? A Farm Global ela tem dado ampliação do seu share no mix total da companhia, né? Que ainda é pequeno, mas que a gente entende que vai crescer ao longo do tempo. Como a Farm Global apresenta uma margem bruta maior do que as demais marcas, né? A segunda maior margem bruta da companhia, atrás apenas da Cris Barros, né? A gente entende que isso também contribuiu, né? E teve uma participação no crescimento da margem dentro desse trimestre. A gente teve um ganho de margem bruta de 5 pontos percentuais comparativamente ao primeiro trimestre de 2020 e, mais importante, como eu comentei, 3 pontos percentuais sobre um período pré-pandemia, lá em 2019. Passando ao próximo slide, encaminhando aqui ao bottom line da companhia, fechamos o trimestre com EBITDA de 23,4 milhões de reais, né, um crescimento expressivo comparativamente ao mesmo período do ano anterior, mesmo no cenário de extrema diversidade do ponto de vista das lojas fechadas dentro desse trimestre, né? Apresentamos um crescimento de 254,5% ano contra ano e uma margem de EBITDA de 6,6%. Cabe salientar, eu acho que é um ponto importante que afeta o nosso EBITDA, é que a gente vê esse resultado como muito positivo, né, principalmente considerando que a gente carrega temporalmente, né, e a gente já havia comentado isso no nosso último call, uma ineficiência temporal no nosso SG&A, né? Dado o cenário de restrições aí imposto pela pandemia, né, o resultado das nossas marcas tem sido fortemente afetado por um overlap entre o custo de ocupação, né, nos shoppings principalmente, e o ad cost. Dada a menor receita nesses canais físicos por conta da pandemia, né, e essa menor flexibilidade que a gente tem visto nas negociações com as redes de shopping, a gente acaba carregando o custo de ocupação nesse momento maior que o histórico, né? Na contramão, a gente continua consistente, a gente vem comunicando isso, muito consistente nos parâmetros de investimento em ad cost na companhia, né, entendendo que esse canal digital vai continuar a ser o nosso grande driver e vetor de crescimento das nossas marcas daqui para frente. Essa duplicidade nos níveis de despesa comerciais entre esses dois canais, físico e digital, faz com que a gente tenha assim, uma pressão temporal no SG&A, que a gente entende que vai ser flexibilizada a partir do momento em que o físico volte aos seus patamares de normalidade. Entretanto, vale a pena comentar, né? Isso é parte da nossa estratégia, né, como companhia, né, evitando aqui ajustes bruscos de footprint de loja, né? Dada a pouca visibilidade que a gente tem do papel e da importância do varejo físico nesses próximos meses, essa estratégia vai nos deixar, a nosso ver, uma posição privilegiada no futuro, né? De fato, que a gente vai estar com os canais 100% ativos e preservados no horizonte de tempo de normalidade, né? Indo para o lucro líquido, né? A gente mostra também a evolução do bottom line da companhia. Apresentamos um lucro aqui no trimestre de 14,9 milhões de reais, revertendo um prejuízo de 4,3 milhões de reais no mesmo período do ano passado. Eu vou passar novamente a palavra ao Roberto para que a gente possa falar um pouquinho de futuro, né, e falar um pouco principalmente do deal com a Hering e as nossas expectativas para a transação. Obrigado, Gabriel. Esse talvez seja o tema mais estratégico da apresentação, né? A gente teve um primeiro trimestre, como a gente falou, que na nossa visão foi excepcional, surpreendente diante dos cenários, e a gente vai explicar um pouquinho de toda a tese Hering e de tudo que aconteceu desde o momento que a gente saiu do IPO. Então, vamos voltar à tese do IPO, onde montamos uma plataforma que a gente comunicou, que montamos uma plataforma que acelera marcas de alto valor percebido, aportando nelas inteligência de gestão, tecnologia, cultura digital, melhoria do modelo fiscal, sourcing e estrutura de capital. Falávamos em white spaces,
em nosso portfólio que precisavam ser preenchidos, e eles passavam por aquisições de marcas mais democráticas, aumentando o nosso mercado endereçável, uma operação fitness, uma marca focada em produtos confortáveis que endereçam o comportamento mais contemporâneo de consumo, assim como artigos mais básicos. Nosso pipeline de potenciais aquisições tinha mais de 15 marcas. Abrimos 7 processos desde o período do IPO e conseguimos fechar um deal espetacular com a NV, mas apenas um deal. O que encontramos nos demais processos foi uma deteriorização enorme dos ativos, dada a alta alavancagem proveniente dos impactos mais profundos do que esperávamos, esperávamos em relação à pandemia, como recontaminação, segunda onda e dificuldade de acesso às vacinas. Uma aquisição desta só seria possível em múltiplos inimagináveis sobre o EBITDA de 2019, dado realmente o que a gente viu de deteriorização. Dito isso, somos uma empresa que gosta de desafios e precisa crescer. Este é o nosso compromisso com o incrível time que formamos dentro de casa e que precisa de oportunidade, assim como os investidores que apostaram em nossa tese de crescimento sustentável e, em especial, na nossa capacitação de execução. A Hering é um velho namoro da equipe criativa da Farm. Sempre foi um sonho aprofundar nosso relacionamento com a marca, buscando um ganha-ganha, através de collabs que gerariam e geram, se bem feitos e bem executados, valor para as duas partes. Diante desse cenário, no final do ano, diante do cenário de dificuldades de aquisições de ativos que estavam fora do nosso, que estavam dentro do nosso sweet spot, nos aproximamos da Hering. E a cada conversa e interação com o Thiago, percebíamos que tínhamos uma grande interseção e alinhamento de ideias para uma potencial construção de uma nova Hering. O processo se acelerou no final, em função de questões mercadológicas, o que nos tirou a possibilidade de detalhar com mais clareza o valor que uma Hering gera se adicionada à plataforma do Grupo Soma. Em apenas um movimento, preencheremos, se concretizada a operação, todos os nossos white space, falados anteriormente, ficando com um portfólio robusto e preparado para qualquer situação em relação a cenários macroeconômicos que possam impactar o consumo. O que pensamos para a Hering é algo muito grande, transformacional, que gerará valor não só para o Grupo Soma, mas também para todos os franqueados e multimarcas da Hering que traremos conosco nesse grande projeto. Os conflitos de canais estarão endereçados e todos os stakeholders serão beneficiados. Na nossa visão, em nenhum momento o Grupo Soma muda de estratégia. A tática foi repensada pelo potencial de simplificação do que gostaríamos de fazer e pelas dificuldades de aquisições de ativos menores. A partir de agora, teremos um grande ativo, mais foco e um time pronto e maduro para acelerar a transformação e o mindset digital da Hering, que já vem sendo iniciado pelo Thiago. Desde 2013, quando abrimos a nossa agenda digital, erramos muito, refizemos, testamos e sabemos quais as principais alavancas para viabilizar este movimento e quais botões não devem ser apertados pela sua complexidade e dificuldade em relação à adoção. A maior complexidade do digital é a capacidade de tornarmos ele simples e de fácil uso para as nossas equipes. Em até 2 anos, teremos dentro do nosso portfólio todas as classes de ativos de varejo de moda e todos os price points endereçados com marcas que nos orgulham, triplicando o mercado endereçável do grupo. No caso da Hering, e dado o seu potencial e tamanho, trabalharemos a 4 mãos, não só na expansão de mix, mas na construção de um novo modelo de negócio, transformacional. Agora vamos falar um pouquinho do qualitativo, que a gente vê de Hering em relação a qualitativos. Não temos dúvida que a Hering é uma marca, a marca mais querida, talvez uma das marcas mais queridas da moda brasileira. É uma das marcas de maior recall de mercado. Afinal, quem não conhece a Hering? Hering é top of mind. O mercado inteiro pode oferecer camiseta branca. Nenhuma será uma camiseta branca da Hering. Esse tipo de presença no imaginário dos consumidores, de confiança e amor de marca,
não é só difícil de construir, mas é custoso e muito demorado. Quantas marcas brasileiras alcançaram esse patamar? Você conta nos dedos. Qual o valor de uma marca que todo o seu ciclo social reconhece? Olhando para as duas companhias, não temos dúvida que o deal é um enorme ganha-ganha. Com Hering, temos a oportunidade não só de alcançar novas classes de consumo, encurtar nosso lead time, otimizar custos e alavancar práticas de ESG na cadeia, mas também de levar a eles o que sabemos fazer de melhor, todo o nosso expertise de geração de desejo. Gerar desejo na moda não é algo trivial. Precisa de um olhar muito afinado para novos comportamentos de consumo, para produtos de moda que as pessoas estão buscando naquele instante, para a imagem de moda que inspira e para a experiência de compra única e envolvente. E como vamos fazer isso? Collabs. Sabemos o poder das collabs em trazer dinamismo, crescimento e apelo para as marcas. O segredo das collabs é complementariedade, e a Hering, como uma marca básica, tem grande versatilidade para se juntar a qualquer outra marca, inclusive as nossas, gerando um novo olhar para o público A e AA para a marca Hering. O básico bem feito com estilo atemporal, que nunca sai de moda, está mais na moda do que nunca. Aqui temos grandes oportunidades criativas e comerciais. Não é à toa que a estampa da Farm no produto Hering já virou até um meme na internet. Hering e Farm, crescimento no feminino. Farm leva sua expertise em estampa e ganha expertise industrial da Hering para sua malha e sua própria linha básica com qualidade, custos e critérios socioambientais imbatíveis. Hering e Animale. Hering ganha um contorno contemporâneo, urbano e elegante, utilitário e empoderado. Hering mais Fábula, crescimento do infantil. Em um mercado difícil, Fábula e Hering crescem. O produto da Fábula, com preço médio da Hering, será algo inédito no mercado brasileiro. Além disso, a Fábula agrega sua expertise de informações de moda, com mix and match, exemplo, legging estampada com silk, importante ferramenta para crescimento de PA. Fábula também tem ótimos resultados e é capaz de fazer crescer a participação da linha Baby dentro da Hering. Hering e Foxton, crescimento no masculino. O varejo brasileiro tem poucas marcas com branding para atender a demanda masculina. Foxton é uma delas. Hering mais Cris Barros, luxo acessível. O aspiracional do autêntico luxo brasileiro democratizado com alma e poesia. Hering e Nativosa, NV. O trabalho cromático, lindo, cheio de personalidade da Nath, nos básicos da Hering, atualizando a marca para o público nativo digital. Novas linhas de produto, que falam um pouco com a primeira parte do speech. Além do crescimento do mercado existente, vemos oportunidades importantes de crescimento em linha fitness. Não existe hoje uma marca de moda brasileira fitness básica, desejo. Linha íntima, underwear, meia, pijama. Potencial de conexão com novos comportamentos provenientes de pandemia, como passar mais tempo em casa, renovação de roupas confortáveis para ficar em casa com frescor. Linha praia. Não existe hoje linha praia cool, com informações de moda e com bom custo-benefício. Alguns itens já são best-sellers, podemos deixar esta linha mais robusta. Sapatos, mochilas e acessórios. Expertise da operação de calçados e mochilas da Farm me leva para trazer tênis e outros básicos para a Hering. Aí vamos para o capítulo agora. Modernizar e emocionar na experiência de compra e de lojas físicas digital. One Stop Shop, feminino mais masculino mais infantil em um mesmo destino, básico com estilo. Expertise soma em VM e experiência de compras envolvente. A Hering tem tamanho para ter lojas físicas e digitais com uma experiência mais contemporânea e emocionante. Distribuição high-low, oportunidade de ter lojas físicas flagship e capitalizar ainda mais itens básicos best-seller em vending machines, por exemplo. Mindset digital first. Levar todas as inovações do Grupo Soma, Labs para a Hering, novas experiências para o novo consumidor digital. Mais emoção na comunicação e imagem. Sabemos melhor do que ninguém gerar apelo, trazer estéticas fortes e geração de desejo na imagem, de fotos e vídeos e de e-commerce, a campanhas. Nossa expertise em produção de imagens e produção de moda é capaz de rapidamente atualizar a imagem da Hering. Muita coisa é possível e estamos muito felizes e confiantes com esse movimento. Acima de tudo, temos alinhamento e visão de valores.
alinhamento de visão e valores parecidos, algo que sempre foi fundamental para a gente e para o nosso modelo de negócio. Acreditamos na democratização da boa moda e em devolver a emoção ao básico brasileiro. Com o Eric, junto com a gente, esse sonho é possível. Estamos empolgados, assim como todo o time da Hering, todos para começar a trabalhar juntos. Nossos times, assim como eu, temos certeza que vamos entregar. E aqui não vai uma promessa, e sim uma profunda crença na nossa capacidade de execução e criatividade. Eu acho que é importante aqui a gente dizer, eu vou passar daqui a pouco para o Gabriel, que existe, obviamente, quick wins, né? E ele vai explicar isso para vocês, mas isso está longe de ser a motivação do nosso deal com a Hering. O que a gente pensa e o que eu converso com o time da Hering, basicamente, né, eu estou impedido nesse momento, basicamente converso muito com o Thiago, né, a gente montar algo transformacional. Acho que a Hering consegue nos entregar um modelo de negócio completamente diferente e a gente vai para um outro patamar, trazendo a Hering para o Grupo Soma, uma complementariedade incrível dentro do nosso portfólio, num único movimento, e a gente focando em ativos que realmente fazem sentido. Eu vou passar aqui para o Gabriel, ele vai falar em alguns quick wins, né, que justificam aqueles 200 milhões que foram falados no call, mas, de novo, eu quero salientar que esses 200 milhões eu jamais entraria numa operação complexa como essa, uma operação grande, faria um movimento tão importante para capturar 200 milhões de sinergia. Tem muito mais a ser capturado, tem muito mais a ser construído, e a gente vai chamar um Investor Day e vamos aprofundar isso no detalhe e explicar não só a parte qualitativa, quanto a parte quantitativa desse movimento. Gabriel, por favor. Obrigado, Roberto. Dá passar, por gentileza, Roberto, os próximos slides. Pode ir, por gentileza. Pode ir. Mais um. Perfeito. Falta um, por gentileza, Roberto. Bom, aqui, enfim, acho que só pegando um pouco do que o Roberto falou, eu acho que é fundamental a gente deixar claro que essa operação ela tem diversos upsides, né? Quando a gente fala de se unir à Hering, né, de ter a Hering compondo o nosso portfólio, existem vários ativos, inclusive intangíveis, que é difícil mensurar e quantificar nesse primeiro momento, enquanto a gente não está trabalhando com eles a quatro mãos. O movimento aqui é muito transformacional, mas, obviamente, a gente sabe que o mercado demanda, de certa forma, uma quantificação das sinergias, e a gente está aqui exatamente para isso. É importante que fique claro que essas sinergias, elas são aquelas sinergias preto no branco, tá? Tem uma série de sinergias aqui não quantificadas, na verdade, quantificadas por nós, mas que a gente não vai apresentar aqui, porque a gente entende que são, de fato, partes da operação que a gente vai precisar, de fato, demonstrar e mostrar para vocês no Investor Day, tá? Então, entrando nas alavancas quantificadas aqui, já apresentadas, a gente vai apresentar basicamente 9 grandes alavancas, tá, de sinergia, quebrando em 3 grandes grupos. Primeiro grande grupo, sinergias ligadas ao top line, a receita, sinergias ligadas ao custo e à despesa, e sinergias ligadas ao cash flow. Tá? Entrando nas sinergias de receita, a gente tem 2 grandes sinergias. Uma primeira que é em relação a uma aceleração do digital. A gente entende que a gente vai apoiar muito a Hering nesse processo de transformação que a Hering já havia iniciado. E segundo, uma questão de cross-sell entre PDVs de multimarca, que é o Grupo Soma bebendo um pouco dessa expertise e capilaridade que a Hering tem. Pode passar, por gentileza, Roberto? Entrando nesse primeiro slide, acho que aqui é muito importante deixar claro por que a gente acredita que a gente vai acelerar o digital. A gente entende que o Grupo Soma já atingiu um nível de maturidade tão profundo, né, com algumas séries de alavancas, por exemplo, o Código Vendedor, que é um negócio que está maduro e foi criado, inclusive, pelo Marcelo na Farm lá em 2013, né, a integração full, como o Roberto comentou ali, com mais vendas entre todas as nossas multimarcas, as multimarcas da seção do estoque hoje do Soma, a gente entende que a gente pode extrapolar isso para um horizonte bem robusto e bem profundo dentro da Hering, inclusive colocando as franquias nesse hall de integração. Toda a impulsão que a gente pode trazer através do código, multimarca e franquia, entregando na mão desses vendedores o potencial de venda dos estoques do Grupo Soma com o Hering, né? A questão do marketplace, que é a perna inversa, né? Quando, de certa forma, a Hering, né, e o Grupo Soma, através de suas marcas, acessam o estoque
desses multimarcas aqui, o potencial a ser destravado no caso de Hering é, inclusive, muito maior. A gente vale lembrar que para o Grupo Soma, né, o share de atacado é alguma coisa perto de 25%, 26%. Para a Hering, o total entre franquias e multimarcas está mais próximo de 70%. Então, a quantidade de produtos de estoque que não está disponível dentro de casa, ela é infinitamente maior no caso de Hering. Então, você tem um potencial a ser destravado muito maior. Obviamente, o live commerce, como a gente falou, o Logix e todo o aparato de tecnologia que a gente aprendeu e veio desenvolvendo proprietário dentro de casa ao longo dos últimos anos. A potencial alavancagem que a gente vê em vendas por rede social, ali o social selling, né, com toda a geração de conteúdo, enfim, todo o arcabouço que vem por trás disso. E, por fim, a gente aportar, de certa forma, uma série de algoritmos e tecnologia na cadeia de valor da Hering, né, para melhoria de assertividade e qualidade das coleções. Né? A gente entende que a gente tem hoje, dentro do Grupo Soma, uma certa inteligência criada aí nos últimos anos, dentro da área de estilo, da área de operações, etc., que fazem com que a gente tenha uma melhor assertividade, um melhor giro a preço cheio. Passando ao próximo slide, e olhando um pouco qual o efeito que a gente espera efetivamente dessa aceleração da penetração digital, a gente entende que a penetração digital ela pode atingir tranquilamente 30% lá em 2025. Hoje a Hering, né, aponta para uma penetração próxima de 17%, uma receita esperada aqui de 300 milhões de reais para o ano de 2021. Né, e a gente entende que o Grupo Soma ele vai destravar valor aqui, né, pelo aporte de toda essa expertise, né, contribuindo de forma incremental para que a gente lá em 2025 consiga ter um CAGR, né, de entre 2021 e 2025 de 33%. Passando um slide e entrando um pouco mais profundo, né, vale a pena salientar que 30% é algo que o Grupo Soma já entrega hoje. Né? Em 2020, a gente entregou 45% de share na venda digital. Obviamente, foi impactado por uma venda menor dentro do atacado, né? E também por um varejo físico que ficou, de certa forma, machucado. Mas nesse primeiro trimestre, como eu comentei anteriormente na apresentação, a gente já está entregando 44%. A gente entende que esse direcional ele é muito claro de aumento de penetração do e-commerce, né? E a gente entende que a Hering está longe ainda do potencial do seu full potential em termos de performance digital e capilaridade de penetração desse digital. Entrando um pouco num outro aspecto que a gente entende como fundamental, quando a gente olha o tráfego da Hering, né, nos seus canais digitais, a gente entende que tem um potencial importante, né, isso aqui está no gráfico à direita, né, quando a gente entende capilaridade, valor de marca e valor percebido, a gente entende que tem um potencial de aumento de geração de desejo, que vai numa linha muito intangível, como o Roberto comentou, mas que a gente entende que vai ser ali que a gente vai botar nossa energia, para que a gente consiga ampliar o tráfego no site, nos canais online, que ainda são muito baixos. Né? Existe, quando a gente olha comparativamente aos peers de mercado, peers que a gente entende que podem ser comparáveis de fato, a gente entende que tem um potencial importante de aumento de tráfego por via de geração de desejo. Passando ao próximo item, na questão das sinergias de receita, como eu comentei, tem uma sinergia muito clara, ao nosso ver, dentro do atacado. A Hering tem, historicamente, trabalhou sempre com alguma coisa perto de 10 mil multimarcas ativas, né? Uma rede de relacionamento de mais de 20 mil multimarcas. E o Grupo Soma, por outro lado, tem uma capilaridade menor, né? 3 mil multimarcas na sua base. A gente entende que existe um potencial importante, a gente já faz isso através de análises preliminares de clusterização de base de multimarcas, onde a gente entende que lá em 2025, esse projeto, obviamente, ele vai ser capturado ao longo do tempo, existe um ramp-up natural do tombamento de algumas multimarcas para a nossa base, Grupo Soma isso, atingindo lá em 2025 uma adição de 927 multimarcas, ou seja, menos de 10% da base ativa da Hering. Então, isso aqui traz um potencial importante de destravamento de valor no atacado para o Grupo Soma, nas nossas marcas que a gente tem hoje dentro de casa no nosso portfólio. Passando ao próximo slide, e entrando um pouco nas sinergias de custo e despesa, né, eu acho que aqui tem pontos fundamentais, né, que a gente já havia comentado, quebrando no aspecto do que afeta a margem bruta e do que afeta o SG&A, a gente tem 4 grandes alavancas na margem bruta. Né? A primeira, passando para o próximo slide, Roberto, só para a gente poder já entrar, uma primeira grande alavanca que a gente entende é a gente começar a utilizar, né, de forma cruzada, né, uma estrutura de procurement com inteligência e sinergia de negociação centralizada. Tá? O Global Sourcing de PA hoje ele tem um potencial importante de ganho de escala e ganho de negociação em escala. Né? Além disso, existem aqui potenciais de ganho fiscal, principalmente no que tange o produto acabado. Né? Vale lembrar que o Grupo Soma hoje, no nosso benefício fiscal, o produto acabado não passa na Lei da Moda do Rio de Janeiro. Então, a gente tem uma oportunidade, inclusive, de beber um pouco dessa água,
né, da estrutura e do arcabouço que a Hering tem do lado dela nessa integração e importação do produto acabado. Um segundo grande aspecto diz respeito a uma integração, né, e verticalização da cadeia. Né? A gente sabe que a malharia da Hering hoje é toda feita em suma in-house, né? Ou seja, eles compram um fio, né? Então eles andam uma etapa a mais na cadeia para trás, e hoje dentro do Grupo Soma não, a gente compra tecido estampado e tingido, né? Obviamente com custo, deixando margem dentro da cadeia. O que a gente entende aqui é que a gente pode sim reduzir o CMV da companhia por uma industrialização e aumento dessa verticalização de cadeia, principalmente no que tange a malharia. Tá? Entrando no ponto 5, né, aqui eu comentei anteriormente em relação ao Soma Labs, a gente tem um potencial importante desse uso de algoritmos de inteligência artificial e utilizando também toda a nossa estrutura de squad de Data Science, uma melhoria da qualidade e da assertividade de compras e distribuição dentro do varejo da Hering. Hoje, a gente entende que a gente aprendeu muito ao longo dos últimos anos. Hoje, o Grupo Soma já se utiliza de uma resposta rápida, ou seja, utiliza-se já dentro de casa uma leitura da venda que é executada para o atacado e para a franquia, para balizar e, de certa forma, drivar uma melhor compra para o varejo para o e-commerce. A gente entende que aqui tem um potencial importante a ser destravado, né, de aumento dessa qualidade, de assertividade de compra, que no final do dia vai se converter em maior giro a preço cheio e melhor margem bruta. Por fim, para fechar esse item da margem bruta, existe aqui um potencial importante de redução de markdown, basicamente por uma utilização do parque industrial da Hering no que tange encurtamento da cadeia. A gente entende que a Hering pode prover ao Grupo Soma e às marcas do Grupo Soma no que tange malharia e viscose, dado que ela tem hoje parte da sua cadeia sendo feita dentro de casa e utilizando também o cinturão de produção que ela tem, tanto em Santa Catarina quanto em Goiás, para que a gente possa viabilizar respostas mais rápidas, ou seja, cadeia mais responsiva, menor aposta, que no final do dia se converte em maior giro a preço cheio e menor markdown. Tá? Então, isso também é uma alavanca importante, principalmente do lado do Grupo Soma. Passando ao próximo slide e entrando um pouco no aspecto do SG&A, isso para nós, obviamente, de novo, não é aqui que a gente olha o deal, mas a gente entende que tem oportunidade de serem capturadas. Quando a gente olha os principais pacotes de despesa, somando o Grupo Soma e Hering, a gente tem aqui um potencial em algumas linhas, no que tange pessoal, marketing online e offline. Aqui existe um ganho potencial de eficiência, principalmente na gestão de conteúdo e mídia, né? Um ganho de escala, é algo muito dado. A questão de cadeia logística, ou seja, utilização de todo o aparato, né, e toda a capilaridade logística de centros de distribuição dos dois lados, das duas marcas, das duas empresas. Né? Toda a área de TI e sistemas, né, existe aqui um potencial importante. A estrutura de facilities e, por fim, um long tail, né, e o MDR, né, a taxa de cartão de crédito, que a gente sabe que a Hering, pelo volume que ela tem, ela acaba tendo uma taxa inferior à nossa e a gente poderia, obviamente, buscar uma oportunidade aqui. A gente entende que essa captura vai ser feita ao longo do tempo, ao longo dos próximos 4 anos. Né? Ela começa com uma captura anual ali de 1,2% no total de SG&A, chegando a 3,8%. Passando, Roberto, para fechar, sinergia de cash flow. Né? A gente entende aqui que existem duas grandes sinergias. Uma primeira que vai na linha do CAPEX, né? Ou seja, a gente se utilizar um pouco, ser um pouco mais inteligente na alocação de capital da Hering. A gente entende que a Hering vai fazer esforços muito grandes aí em alocação de investimento para esse ano, né, na ordem de 130 milhões, eu vou falar um pouquinho sobre isso, e uma questão de melhoria de ciclo financeiro. Pode passar o slide, por gentileza. Entrando na questão do CAPEX, né, o que a gente enxerga, né, isso foi inclusive comunicado pelo Thiago, pelo Rafael, por todo o time da Hering, eles planejam um investimento esse ano da ordem de 130 milhões de reais, né, dos quais 85 aproximadamente estão em TI e tecnologia. Tá? A gente entende que, dada a estrutura já instalada que o Grupo Soma tem dentro de casa, a gente poderia reduzir potencialmente 50 milhões ao ano nesse CAPEX esperado pela Hering, sem que isso, de alguma maneira, se traduza num investimento reduzido aquém do que a marca precisa. A gente vai continuar mantendo o mesmo pace de investimento, só que utilizando, obviamente, uma estrutura que já está instalada, com todo o time do Soma Labs e o time de tecnologia do Grupo Soma do lado de cá. Para fechar, o ciclo financeiro, como eu comentei, nosso objetivo é voltar aos patamares, né, do passado na Hering. A Hering esticou bastante seu ciclo financeiro nos últimos anos, por conta da questão que eu comentei de melhoria de aposta, melhoria do giro. A gente entende que tem um potencial importante de redução de dias de estoque no primeiro momento, e, inclusive, ampliação do prazo médio de pagamento de fornecedores. Né? O Grupo Soma hoje tem dentro de casa alguma série de estruturas
né? Tem um FDIC de pé, enfim, tem uma série de oportunidades para a gente trabalhar junto e colocar foco para que a gente possa reduzir esse ciclo financeiro lá no horizonte de 4 anos. Por gentileza, pode passar, Roberto. Para fechar a apresentação, enfim, isso aqui é o combinado, né? Eu acho que é o so what de tudo que eu comentei. A gente entende que as sinergias de receita bruta, elas combinadas lá em 2025, vão trazer um potencial de EBITDA entre 108 e 126 milhões de EBITDA. As sinergias de custo e despesas combinadas trarão lá em 2025 um potencial de 158 a 185 milhões de EBITDA, combinadas aqui no efeito em EBITDA total, né, em efeito em P&L, de 266 a 311 milhões de reais lá em 2025, que trazidos a valor presente, né, trariam aqui para a gente um range entre 181 e 212 milhões, ficando inclusive muito próximos dos 200 milhões que a gente comentou no primeiro call de divulgação da transação. A gente entende que existem outras alavancas muito importantes, inclusive maiores do que essas, só que a gente vai esperar, obviamente, a transação andar um pouco mais, né? A gente sabe que tem alguns steps a serem guiados daqui para frente, mas entendendo que, de novo, a transação não foi feita sobre o aspecto de sinergia. Isso aqui é o que a gente entende como basal, é o preto no branco, é o que a gente vai executar, mas a grande geração de valor está, de fato, na transformação da ERG enquanto modelo de negócio. Queria fechar a minha parte comentando um aspecto super importante que, de certa forma, veio muito nessas dúvidas recentes do mercado. A gente entende que essa transação ela tem uma componente de parcela em ações que é fundamental de ser considerada quando você analisa o deal sobre um aspecto de retorno. Vale lembrar que existia naturalmente um gap, né, de múltiplos entre as empresas e que a gente precisa olhar essa transação sob uma ótica onde você paga 30% em cash e 70% em ações. Então, eu queria deixar isso muito claro, onde a gente olha para o futuro e a gente vê que a transação combinada ela tem que ser analisada sob o aspecto da sua estrutura de pagamento. Isso é um aspecto super importante que a gente tem visto que o mercado em geral não tem, de certa forma, olhado e tomado um cuidado. Enfim, eu vou passar novamente a palavra ao Roberto para que ele faça o fechamento e que a gente possa, de certa forma, caminhar aqui para o Q&A. Bom, eu queria fechar aqui com a nossa apresentação para entrar para a parte de perguntas. Primeiramente, dizendo que 80% do patrimônio dos sócios dessa companhia está dentro está preso, né? E a gente tem ainda um valor muito grande, né, patrimonial dentro da companhia, uma regra de liquidez muito rígida, né? Também acho que é importante dizer que quando eu entrei nesse processo do IPO, muitas pessoas falaram para mim, inclusive de mercado de capitais, dizem assim, não faça nada o que você não faria se a sua empresa estivesse fechada. Maravilha. E, por último, durante o processo do IPO, todos os nossos investidores, né, todos se apresentaram como investidores fundamentalistas de longo prazo. Eu acho que foi dentro dessa ótica, né, e a gente prometeu, né, a nossa promessa do lado de cá é uma promessa de um crescimento sustentável ao longo do tempo, né, que dará segurança e gerará valor para o patrimônio não só dos sócios, como para os nossos investidores. Se nós deixássemos de fazer deals em 2021 e 2022, quando nós chegássemos em 2024 e 2025, nós teríamos uma única possibilidade de sustentar esse pace de crescimento, que era a Farm Internacional. Eu acho que seria colocar todos os ovos numa só cesta e a gente, enfim, esse movimento da ERG para a gente, talvez para vocês seja difícil imaginar, né? Mas eu acho que vai ficar muito claro no Investor Day. Esse movimento é transformacional, esse movimento muda a companhia de patamar. Todos os sócios, todas as áreas criativas foram envolvidas nesse processo decisório, todos têm muito patrimônio dentro da companhia e a gente está muito feliz, muito satisfeito, apesar de uma certa rejeição, né, por parte do mercado de capitais, a gente está seguro de que a gente nos próximos anos vai continuar entregando os resultados extremamente positivos e que a gente vai transformar, junto ao Thiago e a todo o time da ERG, o Grupo Soma vai para um outro patamar e para uma outra visão
de negócio. Então, eu queria abrir aqui para perguntas e, enfim, e a gente encerra aqui o nosso call do primeiro trimestre de 2021. Obrigado, Alberto. Então, falando um pouco do Q&A, eu vou ler primeiro a primeira pergunta. A primeira pergunta vem da Helena, do Itaú BBA. Pessoal, boa tarde. Temos duas perguntas aqui do meu lado no Itaú. A primeira é em relação à Farm Global. Temos recebido muitas perguntas dos investidores em relação a essa taxa média, né, que a gente está vendo de alta performance de crescimento nessa linha de negócio. Quais são os próximos passos para o projeto? É a primeira pergunta. E se a gente acha, né, que pode fazer sentido levar outras marcas para fora do país. Vou começar pela segunda pergunta, né? Primeiramente, a nossa crença, eu acho que a gente já falou isso em oportunidades anteriores, o mercado americano é muito competitivo. Eu acho que todo mundo que tem uma ideia no mundo, né, tem alguma coisa que montou no mundo, a primeira coisa que ela pensa é ir para o mercado americano, dado o tamanho da própria economia americana. Você entrar no mercado americano com mais do mesmo, achando que você vai ser mais eficiente, que o teu produto é um pouco mais legal, um pouco mais tem um valor percebido um pouco diferente, é, da nossa visão, uma perda enorme de tempo. O que fez e o que está viabilizando o sucesso da Farm Global é uma estética de produto completamente diferente, né? E ela tem agora muito fit, né, com esse momento de mundo e de pós-pandemia. A Farm é um grande sucesso nos Estados Unidos, né? Assim, é uma marca desejada, é uma marca que os influenciadores e as formadoras de opinião querem usar, né? E a gente, enfim, a gente continua com o nosso compromisso, né? Da mesma forma que a gente falou anteriormente, com o nosso compromisso de de capital do Brasil para os Estados Unidos e deixar com que a Farm cresça com a sua própria geração de caixa. Os próximos passos, claramente, estão ancorados, né, numa melhor distribuição, numa aumento marginal de loja física, né, ou seja, melhorando um pouco aí e trazendo um pouco da atmosfera da Farm dentro do mercado americano e uma entrada no mercado europeu através do e-commerce no centro de distribuição que estará na Holanda. Hoje a gente já tem volumes grandes de exportação saindo dos Estados Unidos para a Europa e o que a gente vai, através desse e-commerce, é melhorar a experiência do cliente e as nossas margens. Perfeito. Fazendo a segunda pergunta se puder fechar o som. A segunda pergunta da Helena em relação ao projeto de mais vendas, né? Esse projeto ele estava bem incipiente durante o processo de IPO e mesmo assim os investidores sempre enxergaram como uma opcionalidade legal do nosso case. Além dos detalhes de vendas que a gente dividiu, quais são os principais aprendizados que a gente vem tendo, né? E com de respeito à receptividade dos clientes multimarcas, como é que ela tem sido, né, em relação ao contato dessas multimarcas com o nosso cliente final? Eu acho que o principal desafio, né, desse projeto é exatamente a adoção dele, né? Você explicar claramente que esse modelo de negócio rentabiliza mais, ou seja, uma venda que é puxada a partir do nosso e-commerce, rentabiliza mais do que dentro do nosso modelo de comercial, rentabiliza mais a operação da própria multimarca, não é uma tarefa fácil. Isso aqui é um trabalho e isso tem muito a ver com essa questão toda de cultura digital do Grupo Soma. A gente entendeu que um processo que a gente chama interno de evangelização, ou seja, da gente convencimento, de teste, de uma série de iniciativas que a gente propõe para facilitar a aderência nesse projeto, ela vem sendo vencedora. O que a gente tem observado é que esse aumento no ritmo de adoção que a gente viu nesse primeiro trimestre, ele é claramente vinculado aos resultados de outras multimarcas que começam a se falar
e começam efetivamente a entender que esse é o futuro do varejo, né? Um estoque todo integrado, onde todo mundo aciona todos os estoques, e a otimização desses estoques melhora a margem para todos os canais. Então, o grande desafio é a adoção e como a gente vende esse processo. E eu acho que a gente tem uma cultura dentro do Grupo Soma. Esse mesmo problema a gente teve lá em 2012, 2013, quando as nossas equipes de venda começaram a achar que o digital estava roubando o mercado da loja física. Eu acho que a partir do momento que você vai endereçando, você vai explicando e você vai tirando esses potenciais atritos, você vai destravando uma coisa que está muito clara. Eu acho que não é tão complexo de entender quando a gente pensa o ecossistema inteiro do Grupo Soma. Perfeito. Próxima pergunta do Bob Ford. Obrigado, Bob. Bob Ford, do Bank of America. Boa tarde a todos, parabéns pelo trimestre. Roberto, o que você acha do investimento e da despesa para integração e recuperação da Hering? E como devemos pensar sobre o prazo para essa integração? Eu acho que existe aqui. Bom, vamos começar pelo prazo, né? Eu acho que essa integração, eu não sei, a gente tem que fasear essa integração, né? Ou seja, eu acho que aqui o que a gente tem que rapidamente, sempre como qualquer deal que a gente faz, é a gente entender o que a gente agrega no curtíssimo prazo, dado que a margem do nosso negócio, a margem bruta do nosso negócio é alta, o que a gente faz num primeiro momento, né, para aumentar a receita da empresa adquirida. A Hering é uma empresa muito grande, né? Enfim, eu acho que a gente rapidamente, com uma série de ativações, a gente dá um refresh na marca. Eu acho que esse trabalho também, eu acho que é importante dizer, tá? Quando eu vejo e quando a gente estudou todo o trabalho, os calls da Hering, esse trabalho já vem sendo feito, né? Já vem sendo iniciado lá desde 2019. Eu acho que, assim, aí é uma percepção minha, não nada conversado com a Hering, dado as restrições. Eu acho que a Hering talvez não tenha performado, não tinha maturidade suficiente para performar durante a pandemia, mas existe todo um trabalho iniciado, como a gente falou, que tem muito a ver com o que a gente pensa de Hering. Então, assim, o tempo de execução, a gente vai dentro de 3 anos ver uma nova Hering. Isso é que está na minha cabeça. É uma nova Hering. Existe, sim, uma despesa de CAPEX, né, em relação às mega stores e às lojas próprias da Hering nos próximos anos. Isso já é muito alinhado, enfim, até por calls de resultado eu escuto, né, e está alinhado com a nossa percepção de Hering, enfim, mas não é nada que que vá machucar a estrutura de capital da companhia. E a questão da integração a gente faz com muito cuidado, né? Sempre com aquela percepção de que aqui não existe ninguém melhor do que ninguém. A gente vai entrando nas áreas, vai fazendo assessments, vai entendendo, inclusive, quais são as melhores práticas da companhia. Muitas vezes a gente tem surpresas em relação a profissionais competentes de empresas, de marcas adquiridas. E eu tenho certeza que, pelo tamanho da Hering, pela qualidade do management da Hering atual, né, assim, de tudo que a gente escuta e dos profissionais que estão lá, eu acho que tem muita gente boa e a gente vai trabalhar aí a 4 mãos nos próximos anos. Perfeito. Próxima pergunta da Olivia, do JP Morgan. Como devemos pensar na estratégia de M&A daqui para frente, depois da combinação com a Hering? Vocês ainda consideram a expansão inorgânica fora do Soma Ventures? Essa é a pergunta da Olivia. Como a gente falou, a gente tinha... Isso acho que já está... Assim, boa pergunta, porque a gente reforça aqui um pouco a nossa visão. Nós tínhamos aí uns 4 ativos, né? 4 classes de ativo de varejo de moda que nós precisávamos trazer, né? Então, a gente tinha lá um ativo, como a gente falava, um fitness, um conf, um ativo grande de capilaridade alta, de preço médio mais baixo, mas não popular, não tem nada a ver com classe C ou D. O que a gente pensa para a Hering é uma outra coisa, é uma marca democrática no sentido mais amplo da palavra, né? Então, quando a gente faz um deal com a Hering, é basicamente um deal que a gente endereça todos esses M&As, né? Então, a gente hoje, num cenário que a gente tinha aí de 4 anos para compor o nosso portfólio, que começa lá com a Cris Barros,
mas no que tange a price point e termina com a Hering, no que tange a price point e trazendo essa marca Hering para um cenário que ela navega em todas as classes sociais, com um posicionamento de marca bastante robusto, a gente entende que a gente encerra, no curto prazo, um ciclo de aquisições. Acho que o Soma Venture, a gente continua olhando os ativos, né? Continua vendo, isso faz parte do nosso negócio, a gente continua vendo potenciais operações com forte crescimento, mas já num tamanho de Soma Venture. Tem muito trabalho a ser feito dentro da Hering. De novo, no Investor Day, vocês vão ver o tamanho do projeto e a gente vai ficar aí uns 2 a 3 anos muito concentrado em Hering, em NV, em farm internacional e em crescimento da farm no Brasil, que tem muito lugar para crescer. De novo, sempre com compromisso de entregar resultados e crescimentos consistentes ao longo do tempo. Perfeito, Roberto. Próxima pergunta da Dani, da XP. Boa tarde, tenho 2 perguntas. A primeira, vocês poderiam falar como tem evoluído as vendas nesse início do segundo trimestre, se possível, dando cor nos diferentes canais. E a segunda pergunta, sobre rentabilidade. A expansão da margem bruta foi muito forte no primeiro trimestre, muito superior aos nossos pares. Você poderia abrir quanto foi decorrente da forte performance da Farm Global? Como podemos pensar nessa linha para frente? A primeira pergunta, vamos começar pela segunda, Gabriel, por favor. Quer uma pergunta mais financeira? Dani, o share, obrigado pela pergunta. O share da Farm Global, apesar de estar crescendo de forma acelerada, dado o pace de crescimento da marca, ainda é pequeno, né? Então, o impacto efetivo na margem bruta, do ponto de vista percentual, aqui os base points que a gente ganhou, efetivamente o impacto ali é menor, tá? O grande impacto ele vem do digital, que teve uma performance de margem bruta quase 20% superior ao mesmo período do ano passado e a períodos anteriores, tá? Então, respondendo de forma mais pragmática, ainda é pequeno, mas assim, a gente já fala sobre isso exatamente entendendo que, dado que a Farm Global vai ganhar escala no tempo, isso pode sim contribuir para que a gente tenha uma maior margem bruta no todo, né? A margem bruta da Farm Global, só para trazer um pouco mais de cor, ela é a segunda maior margem bruta da companhia, né? O markup de entrada da Farm Global ele é próximo de 6 vezes, né? Então ele só fica abaixo do markup da Cris Barros hoje, que é a nossa marca mais upscale dentro do portfólio, então já em linha um pouco com a nossa perspectiva de ganho de margem no tempo. Passando a palavra para o Roberto, ele responder a primeira pergunta. Bom, quanto aos primeiros meses do segundo trimestre, a gente ficou muito impressionado com o que aconteceu na semana do Dia das Mães. O resultado do Dia das Mães foi assim espetacular, superando níveis de 2019 com bastante conforto e, obviamente, 2020. Né? Eu acho que isso mostra um pouco do comportamento que a gente vai observar nos próximos meses, nos próximos trimestres. A gente teve realmente, em especial em maio, até o presente momento, uma venda muito descolada para cima, se comparado a 2019. Esse movimento começa em abril, mas esses primeiros 15 dias, as primeiras quinzenas de maio, foi para a gente uma grata surpresa, né? E a gente está, diante disso, né? A gente está super otimista para os próximos trimestres. Acho que vale a pena, só complementando o ponto do Roberto, vale a pena salientar que o ganho, essa retomada agora em maio, com o relaxamento das restrições, ela voltou e impulsionou também marcas que têm uma questão de relacionamento muito forte. Por exemplo, a Animale teve uma performance espetacular no Dia das Mães, né? Então, já dando um pouco desse direcional do que a gente acredita para os próximos tris, né, de retomada desse consumo. A gente, como eu comentei, né, durante o call, existe uma questão aqui que não é somente as lojas abrirem, é uma questão de percepção, né, dessa retomada do consumo por uma questão até psicológica no viés da cliente. Tá? Então, esse é um ponto importante também para a gente trazer à tona. Passando à próxima pergunta, gostaria de trazer mais uma pergunta da Dani. Né? Dado o movimento de M&A com a Hering, enfim, acho que a gente já respondeu essa pergunta, Dani, sobre eventuais movimentos de M&A futuros, o Roberto já respondeu. Uma nova pergunta da Olivia, né? A Olivia pergunta o seguinte: nos últimos trimestres discutimos muito o perfil da consumidora digital.
e o nível de atividade promocional que a gente apresenta no canal digital. Vocês conseguem nos dar mais visibilidade do nível de retenção dessas consumidoras conquistadas em 2020, agora que elas estão, enfim, quando a gente está com menor nível de desconto? Como é que isso tem se refletido exatamente na base ativa? Essa era uma preocupação grande que a gente tinha, né? E da minha parte, o quanto essas clientes que passaram e que entraram na nossa base, a gente comentou um pouquinho isso dentro do call, né, Olivia? O quanto essas clientes que entraram na base, que eram exclusivas online, elas entraram porque elas tinham uma aderência muito forte ao canal digital, ou elas entraram pela opcionalidade ou pela oportunidade de buscar algumas ativações comerciais feitas durante a pandemia. E quando a gente passou durante o material o assunto de base ativa de clientes, a gente chegou a comentar que a gente ficou até surpreso com a migração, né, imediata dessa base exclusiva online para a classe de Omnichannel, né, para a base Omnichannel. Esse cliente online ele tem se mostrado mais frequente, né? A gente não vê um churn diferente dele do que a gente via antes, mas, de novo, né? Eu ainda gostaria de observar os próximos trimestres. A nossa base de cliente aumentou bastante, né? Como a gente viu nesse trimestre, se comparado ao ano passado, ao mesmo período do ano passado, aumentou também sobre o trimestre o trimestre anterior, e a gente vê esse movimento, essas clientes ficando na base com recorrência muito alta, né? Enfim, não temos, e isso era uma coisa que me preocupava pessoalmente, né? Mas a gente, graças a Deus, aqui está vendo isso voltando para a normalidade e a gente empurrando essa cliente, né? Ou seja, empurrando entre aspas, obviamente, para um local de omnicanalidade, onde realmente ela vai gerar muito mais valor para a gente. Perfeito. Bom, passando à próxima pergunta, também da Olivia, olhando o plano de expansão, né, principalmente Farm, Fábula e Foxton, por um lado, a Hering, enfim, traz uma expertise de franquia, né, que poderia acelerar o pace dessas aberturas dessas marcas. Por outro, o nível de omnicanalidade da empresa, né, está bastante acima dos níveis esperados durante o IPO. Como é que a gente entende esse portfólio ideal dessas marcas, né, e essa estrutura de lojas olhando para o futuro? A gente nada muda, né, em relação às aquisições anteriores e os projetos anteriores de crescimento de Foxconn, de crescimento de Farm no Brasil, da própria NV recém-adquirida, assim como da Manefilor. Tudo isso fica dentro do nosso plano de negócio. Não existe absolutamente nenhuma alteração. O fato da gente hoje colocar foco, né, vai ter um foco muito grande dentro das capturas possíveis, potenciais e sinérgicas entre o Grupo Soma e a Hering, não param o projeto de expansão das demais marcas do grupo. Né? A gente tem, na verdade, o que a gente tem hoje é um problema dentro do grupo. A gente tem muita gente boa e pouco espaço e pouca oportunidade. Então, assim, isso não será um problema. Obviamente que isso tem um limite quando você vai para o topo da pirâmide, né? De alguma forma você vai afunilando os focos das diretorias, etc. Mas assim a gente está super confortável, inclusive com a contribuição que a gente pode dar na Hering sem perder tração de crescimento nas demais marcas. Nada muda para a Manefilor em termos de expansão, nada muda para a Foxconn, nada muda para a Farm Brasil. As marcas, todas elas têm uma agenda de crescimento independente uma das outras. Perfeito. Para fechar, última pergunta da Helena. Como é que a gente pensa esse parque de lojas, aí eu estou falando um pouco mais amplo, da Hering, né? Como é que a gente entende que esse parque de lojas da Hering vai funcionar para o futuro, né? Combinado com essa aceleração do digital que a gente entende que vai realmente impulsionar. Eu vou pedir desculpas e vou pedir para responder essa pergunta no Investor Day. Porque, assim, isso, se eu te der uma resposta aqui desestruturada, vai acontecer tudo o que aconteceu no primeiro call. Eu acho que tem um trabalho bastante profundo sendo feito, né? Esse deal, de novo, ele foi acelerado,
né? Então, esse material não ficou pronto a tempo, a tempo da gente comunicar com consistência esse deal, né? Existe uma série de coisas sendo construídas e pensadas, não existe rupturas tão grandes em cima do que o Thiago já falava, e isso aqui não tem a ver, não é uma agenda de continuismo. Eu acho que é muito claro, é muito importante a gente falar sobre esse assunto, né? O Thiago é um executivo da companhia, né, do Grupo Soma. O Roberto é um executivo do Grupo Soma. E eu, no dia que eu não entregar resultado, eu vou ser o primeiro a sair da minha cadeira e colocar uma pessoa melhor. Então, aqui não existe cadeira cativa. E tudo que eu escuto por parte do Thiago, para mim, faz muito sentido. Obviamente, a execução de uma transformação dessa, ela não é óbvia, né? Então, assim, eu acho que aí a gente entra ajudando muito. Como a gente tem muita gente que já passou e já errou e já acertou, a gente consegue acelerar esse processo de transformação juntamente com o time da Hering. Basicamente é isso. A gente vai chamar o Gabriel, vai entrar em contato com vocês, a gente vai marcar um Investor Day e vamos detalhar não só a parte qualitativa, quanto a parte quantitativa desse deal. E eu tenho certeza que vocês vão ficar bastante impressionados com o que a gente está pensando em construir. Perfeito. Roberto, acho que acabamos por aqui. Acho que a palavra agora está com você para o fechamento. Bom, obrigado a todos que nos escutaram, que nos ouviram. Aqui a gente encerra o nosso call e estamos aqui à disposição, dúvidas adicionais. A nossa área de RI está à disposição para responder. Muito obrigado a todos. Obrigado. Tchau, tchau. Boa tarde.